E aí, devs, aqui quem fala é o Gabriel Dias do Descomplicando Linguagens. Se você ficou curioso e quer aprender sobre a tecnologia que mais cresce no mercado atualmente, o Node.js, vem com a gente que a gente vai fazer um AP utilizando as principais bibliotecas, o Nodemon, o Cors, o Express, entre outros. Então vem com a gente, clique no curtir, clique no compartilhar, ativa as notificações, fica com a gente até o final. Vamos descomplicar esse assunto junto, vamos lá. Bom, como eu falei, nós vamos trabalhar nesse projeto a gente vai fazer utilizando o Node, a linguagem Node, nós vamos desenvolver uma API. Aí a primeira pergunta que vem na cabeça é, Gabriel, o que é uma API? O conceito de API. O conceito da API é o seguinte, a API ela vem do acrônimo Application Programming Interface, né? Ele é um conjunto de rotinas que realiza a comunicação entre aplicações que desejam compartilhar dados. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho uma API, quer dizer que eu quero disponibilizar dados para que sejam consumidos por outras APIs ou por sistemas, né? Então, eu posso criar um sistema em que vou consumir uma determinada API do correio para poder calcular o frete. O correio criou a API deles, disponibilizando rotinas, métodos, tarefas, o que for, para que outros sistemas possam consumir essa API e consumir os dados, obviamente. O conceito é bem simples, não tem muito o que discutir a respeito disso. No nosso caso, vamos trabalhar com uma API onde o usuário vai conseguir acessar dados por meio de métodos específicos. A gente vai criar rotas e aí a gente vai conseguir disponibilizar na nossa API para que seja consumida externamente. Como a gente vai trabalhar com a internet, o protocolo que a gente vai utilizar é o HTTP, certo? Que é o padrão da internet. E dentro dele a gente vai utilizar alguns conceitos que estão presentes no HTTP, né? O pré-requisito inicial do nosso projeto, como a gente já falou, é o Node. Então, tem que estar instalado na sua máquina. Nele, você pode trabalhar com o NPM, que já vem instalado com o Node, que vai ser o nosso gerenciador de pacotes. Através dele, a gente vai conseguir instalar novas funcionalidades, dependências, pacotes, bibliotecas, são diversos nomes que a gente pode dar, para que deixe o nosso projeto mais robusto, entendeu? E o próprio Node, que vai vir instalando o Node, óbvio, vai vir instalado para que a gente consiga criar a nossa aplicação. Para fazer a instalação é bem simples. Você vai colocar aqui Node.js. Se você colocar Node.js, aqui o site do Node, a parte de downloads. Então é só você fazer o download, clicar em Next, 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 Finish e pronto. Não tem segredo nenhum, certo? É muito simples de fazer a instalação dele. Assim como o Node, na nossa máquina, a gente vai ter que usar algum editor de texto para que a gente consiga desenvolver nossa aplicação. Para isso, a gente vai utilizar o VS Code da Microsoft. Ele é um editor de texto, assim como o Sublime, Atom, o próprio bloco de notas, mas o VS Code dá para a gente algumas ferramentas que facilitam a nossa visualização, controle, etc. Certo? Como é que a gente faz a instalação do VS Code? VS Code no Google, Visual Studio, download Visual Studio Code. Então também não tem muito segredo. Faz o download, instala, next, next, next. Eu não vou instalar, vou pular essa parte para que o vídeo não fique muito longo. É uma instalação bem simples, não tem segredo, você só precisa fazer isso, ok? O VS Code é um excelente editor de texto que vai ajudar a gente em diversas linguagens. Você pode utilizar ele em parceria com o Unity no desenvolvimento de jogos. Então você pode utilizar várias linguagens, independente da linguagem, porque é um editor de texto, mas que ele tem diversos plugins e extensões que podem te ajudar nessa empreitada das linguagens que você está desenvolvendo. Ok? Após a instalação e configuração, né, que as próprias instalações vão fazer, está pronto para a gente iniciar o nosso projeto. O processo da criação do projeto é um processo bem simples, onde a gente vai gerar um arquivo chamado pelo Node de package.json, com auxílio do NPM, que vem junto com o Node. O que é o package.json? Ele é um arquivo que vai armazenar diversas informações a respeito do nosso projeto, né?
Então, ele é meio que o coração do nosso projeto. Nele vão ficar armazenadas dependências, scripts, nomes, versão da nossa app e entre outras informações. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o VS Code, eu vou abrir o Visual Studio. Assim como quando você tiver instalado o Visual Studio na sua máquina, você vai vir nessa tela inicial. Eu vou abrir um folder que já está criado aqui. Então eu vou abrir qualquer diretório do meu sistema operacional, da minha máquina. Ele vai abrir vazio, não tem absolutamente nada. A gente vai criar tudo do zero, ok? Com o Visual Studio aberto, a gente vai clicar aqui em Terminal, New Terminal. Ok. A partir do momento que eu tenho o meu terminal aberto, a gente vai poder colocar alguns comandos. Eu posso abrir o terminal também pelo CMD, não tem problema nenhum. Você pode digitar tudo que eu digitar aqui, você pode digitar lá. Só que como o VS Code tem um terminal embutido na ferramenta, para a gente ficar mais fácil, porque não tem que ficar abrindo janela, ok? Então, para garantir que o nosso Node esteja instalado, a gente vai digitar o comando node-version. O que ele vai me mostrar? Ele vai mostrar a versão que está instalada na minha máquina. No meu caso é o 13.11, na sua pode ser uma mais avançada, não sei. Mas não fica atento a isso, que tudo que a gente vai desenvolver aqui tem para as versões do Node mais recentes, ok? Então, vou colocar uma função que é o npm version, que vai me informar qual é a versão do npm, que é o nosso gerenciador de pacotes e extensões, ok? Então, para iniciar o projeto, você vê que o meu npm está com a versão 6.13.7, ok? Também pode ser que você esteja na versão mais atual, não tem problema, não vai dar nenhuma divergência por conta disso, ok? Para o nosso projeto, tá? Então, para iniciar um projeto Node, a gente tem que rodar o comando chamado npm init. Vou dar o OK. Ele vai me pedir qual é o nome da nossa aplicação. Vou ter que mudar aqui, vou colocar aqui só Node. Vou colocar uma versão, que é 1.1.0. Descrição, primeira API. O entry point vai ser o nosso arquivo raiz, que é o que vai iniciar o nosso projeto. Vou deixar aqui chamado index. Teste pode deixar 0. Não vou colocar nenhum repositório, nem palavra-chave, nem autor, nem licença. É só você colocar yes. O que vai acontecer? A partir desse momento, criou o nosso package.json. Você abrir ele, vai ter tudo que a gente digitou lá. Primeira API, o main, que é o primeiro arquivo que ele vai executar. Nós temos alguns scripts que vão ser utilizados para caso eu queira encurtar algum comando no meu terminal, eu posso colocar aqui e aí ele já gera automático, ele já executa. Pega o nome do script e executa o que tem dentro dele. Então eu colocaria npm espaço teste e aí ele faria um echo e imprimiria uma mensagem com o que está escrito aqui. Então nós temos o autor, a licença e etc. Ok? Projeto criado com sucesso. Esse é o nosso primeiro passo. Agora, o que a gente vai analisar? Quais dependências a gente vai utilizar no nosso projeto? Eu separei 5 dependências que a gente vai utilizar no nosso projeto, que são as principais, assim dizendo. A primeira é o Express. O Express ele é um framework mais utilizado e conhecido dentro do Node. Ele fornece um conjunto robusto, né, de recursos para aplicativos web e móvel, certo? Ele utiliza o protocolo HTTP e um middleware junto ao nosso dispor. Então ele cria uma API com instalar de dedos, rápido, fácil, para a gente utilizar do jeito que a gente quiser. Então o Express é o nosso melhor amigo, é o core do nosso programa. A gente vai instalar também o Body Parser. O Body Parser é um pacote responsável por realizar o parser, ou seja, a serialização das informações que serão enviadas através das requisições que a gente vai disponibilizar na API. Okay? A gente tem o CORS, que o CORS ele vai administrar o Cross Domain Origin, né?
e ele vai dar um pouco de segurança para a nossa aplicação. Eu digo para ele qual é a natureza da requisição que eu espero. Então, quem é que vai poder fazer esse tipo de requisição para mim? Eu posso deixar livre para qualquer pessoa poder acessar, eu posso deixar para um determinado domínio. Então, um exemplo, eu sou do Descomplicando Linguagens, eu posso dizer que o meu API só pode ser consumido caso a requisição venha do meu domínio Descomplicando Linguagens, ou seja, eu deixei ela privada para ser uma API acessada somente por mim. Quem vai gerenciar isso, essa questão, é o Corsa. A gente tem o nosso quarto framework, que é o Nodemon. O Nodemon ele é um pacote que vai ajudar a gente com o Hot Reload, que é você vai desenvolver, eu inicio o servidor, vou fazer uma modificação, salvei e automaticamente ele dá um refresh e já tem uma nova versão da nossa aplicação já no ar direto. Então o Nodemon vai ajudar a gente. E a gente vai, o último pacote que a gente vai colocar é o Morgan. O Morgan ele nada mais é do que um log do lado do servidor. Então na parte de requisições. Então toda requisição que for feita vai mostrar para a gente e a gente vai conseguir ver o que foi passado, se deu sucesso, se deu erro, quais são literalmente o log de requisições que são feitas para a nossa API, ok? Para instalar nossas dependências, é de uma forma também bem fácil. A gente vai ao terminal, certo? E a gente vai digitar o seguinte comando. npm, que é o nosso controlador de pacotes. A gente vai colocar o install comando. Eu posso colocar também só i, tanto faz. O que você achar mais didático. Eu às vezes eu coloco i, às vezes eu coloco install, mas o que você achar mais confortável para você, você pode colocar, não vai interferir em nada. Então eu vou colocar o install, o express. Eu posso ir concatenando todos os pacotes e dependências que eu quero adicionar ao projeto. Então vou colocar o express, vou colocar o body parser, vou colocar o Morgan, vou colocar o course e o Nodemon. Dando um enter, automaticamente o npm vai reconhecer o nosso comando e vai começar a baixar e instalar todas as nossas bibliotecas localmente, dentro da raiz do nosso projeto. Então, se você aguardar um pouquinho, pronto. Instalado, você viu que não demorou muito. Então, instalado nossa aplicação, as dependências da nossa aplicação, você nota que houveram algumas mudanças e uma pasta e um arquivo foram criados dentro do nosso projeto. A primeira coisa que a gente deve notar é a parte de dependências foi adicionada dentro do nosso package. Então agora eu tenho o body parser, o course, o express, o Morgan e o Nodemon. Por que apareceu aqui e como isso funciona? Essa pasta Node Modules, ela nada mais é do que todas as dependências que foram instaladas na nossa aplicação, que vão ser usadas no nosso projeto e que eu chamo aqui de interdependência, que é o quê? O Express, ele não é um componente só. Ele é um componente, mas ele precisa de mais coisas para que ele funcione. Como que eu posso ver isso? Se você abrir o Express, você vai ver que tem várias coisas, extensões que foram instaladas na nossa aplicação. Então aqui, o methods, mime, ans, mime, o kiv. Da onde veio esses caras? Eles são... quando você utiliza o install do npm e eu vou instalar o Express, automaticamente ele entende todas as dependências que o Express precisa para funcionar. E aí essa pasta modules a gente não manda quando a gente vai publicar, né? Por quê? Porque ela é uma pasta muito pesada, tem muita coisa. Então geralmente a gente passa só os arquivos e através do package.json, se você colocar npm install, ele vai pegar o package, as dependências que tem dentro do package e instalar tudo automático. Então, quando você vai publicar ou mandar para alguém, você não precisa mandar com Node Modules. Quando a pessoa baixar, roda o comando npm install, vai instalar todas as dependências e é só rodar o script ou o comando do npm para poder iniciar o projeto, ok? O package.json, ele é o lock, ele é já a parte compilada do package que vai também organizar todas as nossas dependências, etc. Isso a gente também não precisa entrar muito em detalhes, ok? Pronto. Feito isso, a única coisa que a gente precisa modificar
aqui é só um comando no package.json. A gente vai adicionar um script, a gente vai tirar esse teste porque a gente não está usando. A gente vai utilizar um script aqui que eu vou chamar de start. Para que serve o script start? O script ele vai ser uma abreviação de alguns comandos do prompt, que vão ser, eu coloco uma chave, que vai ser o nome dele, e eu vou colocar os comandos que eu quero que sejam executados quando eu chamar ele. Então, se eu colocar npm start, ele vai chamar e executar todos os comandos que eu colocar dentro dessas aspas duplas. Então, eu vou colocar aqui o nodemon index.js. Lembrando que Ctrl S, né, para salvar, e o nosso comando é start, então é npm start, ele vai executar o comando nodemon espaço index.js. Ele vai iniciar o nosso servidor e vai ficar esperando modificações. É uma das funcionalidades do nodemon, ok? Pronto. Projeto criado com as nossas respectivas dependências adicionadas, certo? Agora a gente vai criar o nosso servidor. Aí você pensa, meu Deus, vai ser um bicho de 7 cabeças. Nossa, eu nunca mexi com isso, eu não sou nem de infraestrutura. Eu nunca mexi com isso. Calma, calma. Calma, pequeno little gafanhoto. Vamos ver como o Express vai nos ajudar e deixar isso de forma bem simples. Vamos lá, vamos criar o nosso, começar a dar corpo à nossa API. Vou fechar o package.json e vou adicionar um file aqui chamado index.js. Como o Node ele interpreta, ele é do JavaScript, então tudo que a gente vai utilizar aqui vai ser .js a extensão, ok? Então a gente vai começar a chamar as dependências que nós fizemos anteriormente. Então a gente adicionou as dependências e agora a gente tem que usá-las. Como? Primeiro comando que a gente vai fazer, a gente vai declarar uma variável chamada express e nós vamos fazer uma requisição ao express. Ou seja, a partir de agora, a minha variável express vai ter toda a biblioteca da nossa extensão express que foi instalada pela npm, ok? Vou colocar agora os nossos outros packages, que é o Morgan, sempre o mesmo comando, force body pass. Body parser. A partir desse momento, eu declarei as 4 variáveis que vão receber as nossas dependências. Então, a partir desse momento, o Express, a minha variável Express, vai ter toda a biblioteca do framework Express, certo? Então, é bem fácil. Aqui nós estamos chamando os pacotes e atribuindo as variáveis dentro do JavaScript. Dessa forma, nossas variáveis passam a ser do tipo dos nossos pacotes, possibilitando que a gente use todas as funcionalidades que existem neles. Para iniciar o nosso servidor, é um comando simples. Eu vou criar uma constante e vou chamar essa variável de app e vou dizer que ela vai receber o Express. Depois que a gente criou o nosso app, a gente vai começar a adicionar propriedades e adicionar as nossas bibliotecas dentro da nossa API, porque o nosso app está vazio. Ele não tem nada ainda, ele só tem um esqueleto. Então a gente precisa começar a parametrizar para que ele tenha os comportamentos que a gente deseja. Primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar ao nosso projeto o Morgan, para que tenha todo o log de execução. Segundo que a gente vai adicionar é o body parser. Então a gente vai colocar ele. A gente tem uma propriedade chamada URL encoded, que a gente tem que passar. E a gente vai colocar aquela extended false. E nós vamos adicionar também o express.json, que vai ser utilizado para que a gente determine o tipo de dados que a gente vai querer receber, que é o JSON. E a gente vai colocar o course. O course recebe uma propriedade, mas que a gente não vai colocar, a gente vai deixar vazio, até porque eu só quero que vocês entendam como funciona. Né? A gente não vai utilizar e colocar domínio de origem, porque nossa API vai ser usada localhost. Feito isso,
O nosso servidor está todo configurado com o body passer, com o URL encoded. A gente está passando dizendo que a gente vai receber JSON. Já está configurado o nosso course, né? Claro, ele está em branco, mas é só você passar as propriedades que ele precisa. A gente já adicionou o Morgan no nosso projeto. A partir disso, eu tenho que ligar o nosso servidor. Então, eu vou colocar o app listen. Vou passar qual é a porta que eu quero executar. Eu vou colocar 21262. Essa é uma porta qualquer do meu computador. E vou passar uma função de callback, que eu vou... esse tipo de declaração é chamado arrow function. A arrow function ela vai reduzir a declaração para mim. Então, eu coloco ela aqui, não tenho que ficar declarando ela em um ponto e chamando em outro. Ele já declara e usa a função aqui mesmo no trecho do código. Então, eu vou colocar aqui só um console.log, que é o que? Eu quero imprimir no meu prompt de comando. Vou colocar aqui a crase. Vou colocar o express started at http localhost e o número da porta que é a 21262. Ok. A partir desse momento, se eu colocar aqui node index.js express started at, então pronto, nossa API já está online através dessa URL. Só que nós não estamos utilizando o NodeDemon aqui. Por quê? Porque eu rodei um comando node index. Então, eu vou apertar Ctrl C para parar o servidor e vou colocar lá o npm start. Lembra que a gente configurou o nosso script? Ele vai chamar NodeDemon index.js. Então, se eu colocar no NodeDemon start, ele vai executar o nosso NodeDemon. Pronto, startou. Qual é a diferença? Se eu vier aqui e fizer qualquer modificação e salvar, ele restarta o servidor para mim. E agora o servidor já sobe automaticamente com as minhas modificações novas. A partir de agora, a gente tem que disponibilizar requisições para que outras soluções consigam consumir nossa API. Para isso, eu vou dar um espaço aqui e vou declarar uma variável chamada db, que vai ser como se fosse um banco de dados em tempo de execução para a gente, ok? Lembrando que toda vez que o NodeDemon toda vez que eu modificar e ele restartar o servidor, o nosso DB vai ser limpo. Para não ter que ficar toda hora tendo que cadastrar, eu vou colocar uns valores defaults aqui, ok? Então, coloquei uns valores standards, certo? Que vai ser o ID 1, ele vai ter um nome, que é o cliente 1, e a idade. 2, nome, idade, 3, nome, idade. São dados fictícios, só para a gente poder ter dados dentro da nossa base de dados em tempo de execução, certo? A partir desse momento, a gente vai começar a utilizar o HTTP a nosso favor. Como? O que é o HTTP? O HTTP é o protocolo de internet. Dentro dele, nós vamos ter basicamente 4 operações que a gente pode fazer, que é buscar dados, inserir dados, modificar dados e deletar dados, ok? Para selecionar dados, geralmente a gente utiliza o GET. Para inserir dados, a gente utiliza o POST. Para modificar dados, utilizamos o PUT. E para deletar dados, a gente utiliza o delete. Ok? Perfeito? Sem problema, sem mistério. A gente vai adicionar, vamos trabalhar agora só com get e com post, só para a gente ver como é. Então, vou colocar lá, app.get. Então, a partir desse momento, a gente vai colocar dentro do nosso app uma funcionalidade chamada get, ok? Que ela vai receber alguns parâmetros, que é qual é a URL que eu vou atribuir essa rota. Eu vou colocar a variável, a rota default. Então, se o cara fizer uma requisição só pelo localhost porta 21262, ele vai entrar só nessa barra. Não tem nada depois. Eu poderia colocar assim, tipo, add new client. Pronto. Isso já é uma rota localhost 2.21262 barra add new client. Como eu quero que seja o default aqui, vamos deixar só a barra.
Coloquei sua barra, agora eu vou ter que colocar um padrão de requisição, que é o REQ de request e o RES de response. Como parâmetro da minha arrow function, automaticamente essa arrow function recebe dois parâmetros. Quando eu coloco essa arrow function dentro do get, automaticamente ele já tem o REQ e o RES já todo preenchido de acordo com a requisição. O próprio Express abstrai tudo isso para a gente. Como eu falei, ele já tem muita coisa pronta. Então a gente não precisa ficar pensando como que vai ser feito, não. Isso, a gente abstrai as informações e utiliza o que o Express tem a nos oferecer. Então essa é uma arrow function de requisição, que vai receber a requisição e tem um res de response, que é a resposta, ok? Então, para retornar, a gente vai colocar um return res.json, que é o formato que a gente quer. A gente quer retornar um JSON mesmo. Que JSON que a gente vai colocar é o DB, ok? Então, a partir desse momento, se eu fizer a requisição, ele vai me retornar o nosso DB. Como é que eu posso testar? Eu posso pegar esse URL. Pronto. A partir desse momento, eu tenho todo o nosso DB dentro do meu navegador. Aí você pergunta assim, eita, Gabriel, mas no meu computador está sendo exibido de forma diferente esse JSON, né? Por quê? Porque eu utilizo uma extensão do Google Chrome que é o JSON Viewer, JSON Viewer Chrome, que é essa extensão aqui, ó. É só abrir, tá aqui o JSON Viewer, ok? Então ele muda o nosso navegador e muda a visualização que a gente tem. Então tem algumas funcionalidades aqui que eu posso colocar, se eu quiser mudar a cor e etc, o tema, mas eu utilizo esse aqui. Então você pode ver que automaticamente já foi feita uma requisição de GET. Por quê? O HTTP, quando você acessa uma determinada URL, automaticamente é feito um GET na página, na URL que você mandou. E aí esse GET vai te retornar algum conteúdo. No caso, pode ser um site, um HTML, ou pode ser simplesmente um JSON, que é o que a gente configurou na nossa API. Mas existe uma forma correta de você fazer. Por quê? Porque o navegador ele só faz o GET, ele não faz as outras operações. Então, para que você simule um push, um delete, etc., você vai precisar de uma ferramenta. E a ferramenta que a gente vai utilizar é o Postman. Então, o Postman, você pode utilizar ele aqui, mas você também pode fazer o download, ok? Então, você utiliza o Postman, que ele no Windows, ele é uma ferramenta para poder fazer requisições HTTP, ok? Então, deixa só ele abrir. Então, estamos aqui no Postman, né? Com certeza, você vai estar abrindo pela primeira vez. Então, uma aba em branco para você. Você vai colocar lá o seu http localhost. Vamos ser para ir mais rápido. Eu vou buscar aqui o http aqui e vou fazer o send. A partir do momento que eu fiz o send, dentro do nosso serviço que está rodando, nós temos aqui o nosso DB também, ok? Então você pode fazer o GET pelo seu navegador ou pelo nosso software Postman. Eu aconselho você a utilizar o Postman. A gente vai começar a utilizar agora somente o Postman. Vou até fechar o meu Chrome, porque o Postman vai dar para a gente fazer as outras operações. Vou até fechar aqui, porque a primeira aba já é o nosso GET, ok? Perfeito. O segundo método que a gente vai fazer, embaixo do GET, é o app.post, que ele vai servir para add. Eu vou colocar qualquer nome aqui. Você pode, dentro da sua aplicação, é óbvio, você não vai colocar o add. Até porque sua aplicação vai ter várias, quando você vai colocar no ambiente produtivo,
Dificilmente a gente vai fazer uma API que tenha um comportamento só, um método ou uma classe só. Geralmente, um exemplo, você vai fazer um blog. O blog tem o article, tem o admin, o painel de admin, tem os usuários, tem as categorias, né? Então, são vários métodos, vários ads que você vai ter. Então, cabe a você utilizar a nomenclatura que você quiser. Mas no nosso caso, vou colocar o add porque nossa aplicação realmente é simples. Assim como o get, ele é bem simples. Ele vai ter o rec e o res também, a nossa arrow function, já conhecida. Vou colocar uma coisa diferente. Por quê? Quando você faz uma requisição post, eu tenho que enviar por parâmetro alguma informação. Porque o post ele vai servir para adicionar, certo? Então, ó, se eu colocar aqui, buscar dados, atalho do Visual Studio Code, do VS Code, para comentar é Ctrl+C no Windows, ok? Buscar dados e inserir dados, Ctrl+C, ok? Se eu quero descomentar, Ctrl+KU. Ctrl+C, Ctrl+KU, ok? Nota aqui que deu um erro, certo? Por quê? Porque eu só coloquei o const, eu não continuei na linha 29, tá vendo? Tá errado. Porque eu só coloquei o const e não declarei a variável, ok? Ele vai ficar aguardando até que possa vir uma versão corrigindo o que a gente fez, certo? Então a gente vai colocar o body, vou chamar de body, o que? O rec, ou seja, a minha requisição ponto body. Então eu tenho, vou chamar de body, ok? Então, dentro da nossa requisição, nós temos o body que vai conter todos os dados que a gente vai precisar, ok? Como é que eu vou fazer? Eu vou só fazer uma tratativa para que, se o meu body não exista, ele retorne uma resposta com status 400, ou seja, informando para o usuário que ele tem que enviar alguma coisa. Só isso, ok? Nota que salvei, já iniciou a nova versão do nosso servidor, ok? Terceira coisa que a gente vai fazer, a gente vai simplesmente no nosso db.push, ou seja, a gente vai adicionar dentro do nosso array o body que o usuário vai passar pela requisição e nós vamos retornar o retorno, né, .json, passando o body, ok? Então, nota que se eu abrir o nosso Postman e eu vier no método add, ou seja, na minha URL add/add, que é o que eu coloquei aqui, então localhost add, entrar no body, estou passando um JSON, que eu vou passar aqui como se fosse o 4, que aqui eu já tenho 3, então tal, cliente 4, idade 20. Se eu passar para ele, ele vai me retornar o 4. Se eu fizer um get no nosso DB, agora nós temos o 4 dentro da nossa variável. Mas é óbvio que eu falei para vocês. Se eu salvar e fizer o get, vai ter só o 3. Por quê? Porque eu não estou salvando num banco de dados, estou salvando numa variável. O Nodemon ele vai restartar, vai limpar tudo e começar tudo de novo. Ok? No caso, teria que salvar realmente no banco de dados. Eu não estou fazendo isso para que a nossa aplicação fique simples, né? Seja mais fácil de entender. Ok? Feito isso, além desses métodos, nós temos o put, como eu falei, que vai modificar os dados, e o delete, que vai deletar. Para testar, a gente está utilizando o Postman, ok? A partir desse momento, a gente começa a verificar que o nosso projeto está ficando meio esquisito. Se você notar, o nosso index ele está ficando muito atarefado. Ele está ficando com muitas obrigações. Ele está com obrigação de rota, ele está com obrigação de servidor. Isso está meio esquisito. E realmente, não é para ficar desse jeito. O que a gente vai fazer? A gente vai organizar as rotas.
da nossa aplicação. Então, eu vou criar um folder chamado config, ok? E vou colocar dentro dele um cara chamado routes.js. Então, esse é um arquivo JS normal, né? Que a gente vai utilizar para colocar nossas rotas, ok? Gabriel, eu estou vendo que o meu ícone do Visual Studio Code não é igual ao seu. Por quê? Eu estou usando uma extensão, se você clicar aqui, que é o Drácula Oficial. Caso você queira procurar, esse é o tema que eu uso para colocar o tema do Visual Studio. E eu tenho um Material Icon Theme, que vai colocar os ícones, os temas para os ícones do VS Code, ok? Então, é só uma dica aí, caso o seu esteja diferente, não é porque está errado, é porque eu estou utilizando uma extensão para deixar mais bonitinho. Só isso, estética, ok? Então, o routes, na verdade, ele vai ser bem simples. Ele vai ter aqui também um express, né? Então, eu vou fazer um require. Esse aqui a gente já conhece, que é o express. E nós vamos ter aqui uma opção chamada routes, que vai derivar do próprio express, da biblioteca router do próprio express, ok? E no final eu só coloco um module.exports igual a routes, ok? Que é a minha variável que está aqui em cima. A partir desse momento, nós temos uma rota vazia. Ela não tem nada. Vamos voltar no index e adicionar esse nosso novo arquivo. Ao invés de ser uma dependência do nosso projeto, que nem o Express, a gente vai adicionar um arquivo nosso que a gente acabou de criar, o route, ok? Então, para a gente adicionar aqui, eu vou colocar lá routes igual a require, vou colocar o caminho, que é a pasta atual, entrando na pasta config, achando o arquivo routes, e vou colocar no final aqui para o app usar o routes. Automaticamente, eu estou retornando para ele o próprio router do Express. Por isso que eu posso fazer esse use aqui. Nesse momento, eu posso pegar as nossas operações de banco, get, requisições, tirar daqui, jogar para dentro da nossa rota. Dessa forma, o nosso arquivo passou a ficar especialista em rota, ok? Então, o index vai ficar em tudo que é servidor e o routes vai ficar em tudo que é rota, toda a parte de requisição, direcionamento das requisições, ok? Para que a gente finalize isso, eu só preciso adicionar, porque agora eu não estou fazendo app.get, e sim routes.get. Então, se eu salvar e salvar o index, ele vai restartar o nosso servidor. Se eu fizer o get, está aqui funcionando normalmente. Não tem nenhum problema. Só que o meu index ficou responsável somente pela parte de servidor e o nosso routes só pela parte de rotas. Então, a partir desse momento, eu posso adicionar novas funcionalidades às nossas rotas. Como, por exemplo, vamos colocar uma nova aqui chamada routes delete, para que você veja uma última característica do delete. Existem algumas formas de enviar parâmetros para as requisições, através das requisições. Você pode mandar pelo body e você pode mandar pelos parameters, que vai ser da seguinte forma. Se eu mandar pela rota normal, localhost, eu vou dizer para ele que eu vou receber no método delete um determinado ID, certo? E vou continuar aqui fazendo o rec e o res, que a gente já conhece, que é a nossa arrow function. E o que isso vai acontecer? Quando eu fizer uma requisição, um exemplo, se eu fizer uma requisição vazia, ele cai no get. Se eu fizer um delete, um método delete no localhost, passando por parâmetro um número qualquer, eu vou identificar que esse cara é o ID. Logo, se eu colocar aqui o ID, ele é da minha requisição.params, ou seja, dentro dos parâmetros, o ID.
que é o nosso primeiro parâmetro. Eu poderia colocar aqui, tipo, name. Então, ficaria ID e name. Só que a gente vai utilizar o delete só com o ID, ok? Para que a gente faça, a gente vai fazer só uma tratativa aqui, newDB. Ele vai ser um db.filter e vai receber ele vai fazer um array aqui, um item. E a gente vai fazer só um if aqui, se o item ponto id, ó, entre colchetes id. Se for ele, retorna o item. Ou seja, o que a gente retorna. Na verdade, o que eu estou fazendo? Estou pegando o nosso banco, que é a nossa variável que já tem uma arrayzinha aqui montada, que é como se fosse o nosso banco de dados. Estou filtrando para retornar onde for diferente do ID que estou passando por parâmetro, que é para simular o delete, ok? E vamos fazer um retorno res.send newDB. Ou seja, quando eu fizer o delete, ele vai simular como se tivesse feito. Mas óbvio, eu tenho que colocar tipo, que o DB recebe newDB. Dessa forma, o nosso banco realmente vai ser modificado, ok? Para a gente testar, a gente vai fazer um get. Nota que nós temos o 1, o 2 e o 3. Se eu vier no delete e deletar o 1, ele vai me retornar o 2 e 3. E se eu fizer o get novamente, só tem o 2 e o 3. Ou seja, deletamos. O método delete, ele passa por parâmetro o ID que eu quero deletar. A gente recebe na nossa aplicação o ID e fazemos toda a tratativa, um novo array, um novo DB e assim vai. É óbvio, quando você trabalha com banco de dados é totalmente diferente. A gente não vai fazer o delete dessa forma. Isso é só uma ilustração de como a gente pode fazer uma API de uma forma rápida, simples e fácil. Nota que toda requisição que a gente faz, o Morgan está mostrando para a gente qual for o retorno. Se eu colocar aqui barra 123 e fizer a requisição, dá errado. Então, ele vai mostrar aqui que o delete passou por parâmetro barra 1 barra tal, teve a resposta 404, que foi erro. E assim vai. Então, o get recebeu uma requisição get com status 200, que é ok, sucesso. Recebeu um delete passando por parâmetro 1, ok, 200. Fez um outro get, que foi o que a gente simulou. E agora fiz um delete errado, deu errado. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever, clicar no sininho para poder receber as notificações. E a gente fica por aqui. Muito obrigado novamente. Até o próximo vídeo. Valeu, abraço.